parte que vai falar sobre angiologia, ou falar sobre os anjos, porque a gente sabe pouco sobre anjos, né? A gente sabe pouco sobre anjos. Então nós vamos falar sobre anjo hoje. O que é anjo? Como ele foi criado? Sobre anjo. Irmãos, para vocês, o que é anjo? Para vocês. Como que os anjos foram criados? O que é anjo para vocês? Porque a gente já, as pessoas pensam que um anjo tem uma orelzinha assim, né? Com duas asinhas. Irmãos, isso é totalmente diferente. Se você vê na Bíblia, o dia que eu vejo esses bebês assim, eu fico rindo. Porque é totalmente que a Bíblia mostra diferente. Então nós vamos aprender aqui como que é o anjo, como que Deus formou os anjos. Por quê? A gente entendendo que tudo que Deus fez, tudo que existe foi feito por palavra. Você sabia disso? Tudo que existe na face da terra foi feito por palavra. A única coisa que Deus não fez por palavra foi o homem. Você sabia disso? O ser humano foi a única coisa que Deus desceu na terra, pegou um barro e fez um homem. A única coisa. Mas o resto foi tudo criado através da palavra e Deus faz. Então hoje vamos falar sobre angiologia. Vamos lá. Salmo 148. Abre a Bíblia aí. Vamos lá, Salmo 148. Glória a Deus. Salmo 148. O versículo 5. Quem achou pode ler. Louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Isso, aqui está falando de anjo. Louve o nome do Senhor e Ele mandou, eles foram criados. Você sabia que tem a diferença de criar e fazer? Criar só Deus pode criar. Criar só Deus pode criar, sabia? Fazer o homem pode fazer. Porque fazer é tudo aquilo que já existe, com matéria. Então criar é somente Deus. Deus criou tudo do nada. Deus criou. Não existia nada, Deus criou tudo. Fazer o homem faz. Por que o homem faz essa caixa? Porque tem material para fazer essa caixa. Por que o homem faz esse celular? Porque tem matéria para fazer esse celular. Mas Deus fez tudo do nada. Então somente Deus pode criar, fazer, o homem pode. Então vamos lá. Então Deus criou os anjos. Mas como que Deus criou os anjos? Deus fez o homem. Deus não criou o homem, Deus fez o homem. Mas como que Deus criou os anjos? Sua palavra age. Para vocês, como que Deus criou? Sabe o que significa anjo? Espírito. É espírito. Sabe como que os anjos foram criados? Assim, isso é a criação de um anjo. Você sabia disso, irmão? É criado assim, quando Deus criou os anjos, assim. Isso é espírito. Sabe que dentro de Deus, né? Por isso que anjo não morre, espírito não morre, porque sabe de dentro de Deus. Os anjos foram criados assim, miríades e miríades de anjos. Foi criado dessa maneira. Deus soprou. Que é espírito. Deus foi fazendo isso e foi criando anjos, muitos anjos, é muito anjo. João vai ver no Apocalipse, ele vai ver miríades e miríades e miríades de anjos. Irmão, é anjo, muitos anjos. Então, essa forma que os anjos foi criado. Mas para que Deus criou os anjos? Vamos lá, para que Deus criou os anjos? Quem tiver alguma pergunta, pode participar. Para que Deus criou os anjos? Isso, o que mais? Para adorar. Isto. Vamos lá. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Hebreus 1, 14. Não são todos eles espíritos ministrados, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar
Isso. Ó, a Bíblia vai falar assim, ora, não são anjos adoradores, não são todos eles espíritos, anjos adoradores, vai saber. Deus fez o anjos para adorá-lo a ele. Tudo que existe na terra, debaixo da terra ou no céu, é para adoração a Deus. Então o anjo foi criado para adorar o nome dele. Anjo foi criado para adorar o nome dele. Você sabia que anjo não tem sexo? Não é anja ou anjo. Não tem isso. Não tem. Não tem. Ah, eu estou vendo uma anja ali. Ah, eu estou vendo um anjo. Não tem. Não tem isso. Anjo não tem essa coisa. E você sabia que também anjo não tem sentimento? Anjo também não tem sentimento. Não tem sentimento. Porque anjo é espírito, criado por Deus. Todos os anjos é eterno, você sabia? Você sabia que até você é eterno? Quem sabia disso? Você sabia que o homem é eterno? Você sabe por que o homem é eterno? O que vai morrer é a matéria. Essa matéria, a pessoa lá morre em terra, morre lá. Mas o que está dentro de você é eterno. Eu pergunto, por que o homem é eterno? Por que o homem é eterno? Passando o homem conforme a nossa imagem E semelhança. Deus pegou a matéria da terra, barro, e Deus soprou de dentro dele fôlego divino do homem. Por isso que o homem é eterno. Porque o homem saiu de Deus. E Deus é eterno. O que morre é a matéria, é o corpo. Mas o espírito não morre. Por isso que a Bíblia diz que quando o homem morre, o seu espírito volta para Deus. Então o homem é um ser eterno. Então vamos lá. Então Deus criou o anjo para adoração, glorificação do nome dele. O anjo foi feito para isso. Outra coisa, Deus não. Anjo não tem sentimento. Você sabia disso, irmão? Por que o homem tem sentimento? Alguém sabe dizer? Por que o homem tem sentimento? Porque o homem, ele é tricotômico, você sabia disso? O homem é corpo, alma e espírito. A alma é o sentimento de tristeza, de alegria, de choro. Tem dia que você vai estar alegre, tem dia que você vai estar triste. É o sentimento da alma. E anjo não tem alma. Ele é espírito. Ele fala que ele não entristeçais o Espírito Santo, mas já é para o Espírito Santo. Entendeu? Anjo não tem sentimento. Irmãos, anjo não tem sentimento. Lembra lá do anjo que Deus mandou lá no rei da Síria? Um anjo matou 120 mil pessoas, senhor. Um anjo. Anjo não tem sentimento. Ele não tem pena, ele não tem dó, ele não tem sentimento de tristeza, de angústia, porque ele é espírito. Se fosse um soldado, está ali só para cumprir a missão, Isso. a ordem. Isso mesmo. Então vamos lá, irmãos. Vamos lá. Agora Mateus, capítulo 22, versículo 30. Mateus 22, 30. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar. Quem tiver alguma dúvida, pode estar falando. Mateus 22, 30. Depois da ressurreição, nem eles, nem elas se casam, mas vivem como os anjos de Deus no céu. Viu, irmão? Os anjos não tem. Ele é unissex, não é homem nem mulher, não tem isso. Se um é um anjo ou um fêmea, um anjo não tem isso. Será como os anjos no céu. E anjo não se reproduz, tá, irmão? Anjo não se reproduz. O homem se reproduz através do homem com a mulher. E vai reproduzir o ser humano. Mas anjo não. Anjo não se reproduz. Por que não se reproduz? Porque ele é eterno, ele não morre. Anjo não morre. Então, anjos, é isso que eu falei, não tem sentimento. E a Jesus vai falar que nós vai ser como os anjos no céu. Vai ser como os anjos no céu. Ninguém vai casar, ninguém vai sentir dor, ninguém vai sentir ira, ninguém vai sentir
sentir raiva, ninguém vai sentir choro, ninguém vai sentir... Vai ser como os anjos no céu. Anjo não tem nada disso. Anjo não tem ira, não tem raiva, não tem ódio, não tem nada. Seremos como os anjos no céu. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Jesus fala isso. Seremos como os anjos no céu. Melhor, a Bíblia vai dizer que nós somos mais importantes do que os anjos. Você sabia disso? Nós somos mais importantes do que os anjos. Naquele dia, quando a igreja chegar, os anjos vão fazer assim, ó. Curvar diante da igreja. Os anjos ficam poderosos. Vai se sentir prazer para eu servir ela. Porque ela é a noiva do Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O anjo vai querer te servir, mas a Bíblia vai dizer que é o próprio Jesus que vai servir nós. Olha que coisa maravilhosa. Então seremos como anjos. Então anjo não é unissex. Não tem anja, não tem anjo, homem. Não existe isso. E outra coisa, irmão. Quem já ouviu falar assim, anjo Rafael, anjo não sei o que, não existe. A Bíblia só é miríades e miríades de anjos. A Bíblia vai contar de 2 nomes de anjos, Miguel e Gabriel. Só isso. Que a Bíblia relata, é miríades e miríades de anjos. Mas que a Bíblia fala é só Miguel e Gabriel. Se passar disso é invenção humana. Só quando estiver lá no céu que a gente vai saber, né? Inventar tantos nomes, né? É muito Rafael, Natanael. Entendeu? Então, só esses 2 nomes. Quem quiser falar alguma coisa, pode estar falando. E outra coisa. Querubins não é anjo, não. E é anjo. Mas por que não pode falar? Porque só tem 2 nomes. E outra coisa, ela entrou numa coisa interessante. Porque tem graça de anjo, você sabia, irmãos? No céu é organizado. Paulo vai falar isso, que o céu é organizado. E quais são as 4 graças de anjos? Querubins, serafim, arcanjo, não é arcanjo. Arcanjos e Miguel. Esses 5. É tudo separado. É tudo organizado. Acho que no céu é uma bagunçada, um anjo para lá, correndo para lá, um anjo correndo para cá, uma bagunça. É tudo organizado. Tudo em ordem. Deus colocou tudo em ordem. Paulo vai escrever isso. Paulo vai escrever para cá que existe miríades e miríades de anjos, cada um na sua forma, cada um fazendo a sua função. E outra coisa, os anjos, isso é interessante, os anjos trabalham ao favor dos servos de Deus, você sabia disso? Todo homem, toda mulher que é temente a Deus, os anjos não estão em volta de qualquer um, não, tá, irmão? A Bíblia diz que os anjos estão em volta daqueles que o temem, o Senhor. É os que temem ao Senhor. Os anjos estão em volta aqui, ó, protegendo os servos e as servas de Deus. Os anjos trabalham, ó, protegendo o livramento que Deus manda a nós. O inimigo tendo o anjo, ó, protegendo, vai lá proteger a minha serva, vai lá proteger os meus filhos. Então, anjos aqui foi feito para adoração a Deus e serviço dos servos de Deus na terra. Serviço dos servos de Deus na terra. Vamos lá, e outra coisa. Você sabia que anjo pode tomar forma humana? Aí vai formar teofania. Isso se chama teofania. Preste atenção nisso. Hebreus capítulo 13. Versículo 2. Se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Aleluia. Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Deus 13, versículo 2. Quem achou pode ler. não vos esqueçais da
vai dizer que pessoas antigamente despertavam anjos dentro das suas casas. Lembra lá de Sodoma e Gomorra? Anjo em forma de homens. Em forma de anjo, vai lá na casa de Ló. Eles tomam a matéria porque anjo é espírito. Isso é forma teofânica. Em forma teofânica. Você sabia? Quem sabia disso? Que Jesus muitas vezes veio na terra. Você sabia disso? Jesus sempre se manifestava no Antigo Testamento através do anjo. Quando você lê na Bíblia, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, é Cristo em forma teofânica. Lembra lá de Manoá? Manoá faz sacrifício e pergunta: qual é o seu nome? O anjo falou assim: por que você pergunta o meu nome sendo que eu sou maravilhoso? Então Jesus muitas vezes vem em forma teofânica, em forma de anjo com letra maiúscula. Então, muitas pessoas receberam anjo em sua casa em forma de homens. Você sabia disso, irmão? O anjo, ele veio em forma de homem. Vinha e ficava nas casas das pessoas, sem as pessoas saberem. Isso aconteceu muitas vezes. Paulo está falando em Hebreus que muitas vezes pessoas receberam anjos dentro de casa, em forma teofânica, né? Em forma humana. Outra pergunta aqui, irmãos. Outra pergunta aqui. Vamos lá. Os anjos, isso é uma coisa. Tem livre-arbítrio? Para vocês, os anjos têm livre-arbítrio? Eu creio que sim. Eles podem escolher. Hein? Para vocês, os anjos têm livre-arbítrio? É uma pergunta até assim. O ser humano tem livre-arbítrio. Eu acho que não. O ser humano tem. O ser humano, ele que escolhe fazer. Eu acho que o anjo não. Então por que Lúcifer conseguiu arrastar uma terça parte dos anjos? Todos eles que Deus queria ter livre-arbítrio. Hã? Todos eles que Deus queria ter livre-arbítrio, Deus. Aí que dá para entender. O anjo tem livre-arbítrio. Se os outros anjos quisessem descer com ele, ele descia. Você pode ver que ele escolheu: não, eu vou ficar com Deus. Eu vou ficar com Deus. Não tem, irmão. Só que hoje Deus santificou eles. Santificou. Depois da guerra, da queda lá, Deus santificou eles. Hoje não tem mais corrupção. Depois disso nunca vai haver mais corrupção no céu. Não vai haver mais erro no céu. Hoje os anjos são perfeitos. Leva a adoração para Deus. Então hoje o anjo tem livre-arbítrio, só que ele é santificado por perfeição depois da queda de Lúcifer. Vamos lá. Agora vamos falar das hierarquias. Agora vamos falar aqui das hierarquias. Primeira hierarquia: querubins. Vamos lá. Isaías, capítulo 6. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar, irmão. Isaías, capítulo 6. Versículo 1 ao 4. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafim estava por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria seu rosto, e com 2 cobria seus pés, e com 2 voava, e clamava um ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isso, irmão, olha que coisa tremenda. Olha a função dos serafins. Eles estão diante do trono de Deus. Olha essa TV. Eles estão diante do trono de Deus. E quem já viu aí em desenho, em algum filme, anjo com 2 asas? Tem nada aqui. A Bíblia está falando anjos poderosos, com 6 asas. A Bíblia vai dizer que é 2 asas, campando. 2 asas.
voando, duas campanas e duas campanas de Sião. Porque eles estão diante, mas irmão, olha que coisa linda. O trono de Deus está ali, diante de Deus sozinho. Para todos sempre, tampando aqui dos moradores sempre, para todos sempre. Santo, santo, santo. E a Bíblia vai dizer que quando ele faz isso, o trono de Deus começa a tremer de tanta a glória. Então a função do querubim, serafins, é adorar a Deus para todo sempre. Eles entregam a adoração perfeita para Deus. Adoração perfeita, eles ficam diante do trono. E a santidade de Deus é tão grande que ele estampa a face para não ver a glória de Deus. Olha você ver. Por isso que Deus falou a Moisés: o homem não pode me ver, porque o dia que ele vai me ver, ele vai me ouvir da glória. Imagine se anjos poderosos diante de Deus tampa a sua face para não ver a glória. Imagina, não é? Tem pregadores aí que viu Jesus, se viu Deus. Imagina, nossos anjos tampam. E você vê aqui que é totalmente diferente do que as pessoas mostram. Aqui está mostrando anjos poderosos de 6 asas, irmãos. Irmãos, eu também, eu sei que eu sei o que, mas tem gente que eu também não anjo na igreja. Irmão, uma pessoa vê um anjo, a pessoa cai dura no chão, irmão. Eu imagino você, poderoso, gigantesco, aparecendo com 6 asas, a pessoa vai cair, vai sair correndo. Cheio de olhos. Irmão, imagina, irmão. Imagina. A Bíblia está falando desse anjo de 6 asas, anjos poderosos. Anjos poderosos que levam adoração para Deus. Os querubins que levam adoração, licença, glória a Deus. Então vamos lá. Vamos falar de serafins, aquele que arde com fogo. Êxodo capítulo 25. Êxodo 25. Parece que a Bíblia relata que as são serafins e querubins. Êxodo capítulo 25, versículo 18. Capítulo 25, versículo 18. Isso. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás o querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça, com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades deles. Isso, olha só comigo. Primeira vez para falar dos serafins que ficam diante de Deus, adorando, glorificando, dia e noite. Agora os querubins, Deus vai falar assim: faz a arca e coloca um querubins representando a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que querubins na tampa do propiciatório ficavam com as asas, pro outro assim, de frente para o outro, entregando adoração a Deus. Os querubins, anjos poderosos, querubins, é um dos anjos mais poderosos da face da terra. Você sabia que Lúcifer, antes de cair, era um querubim? Era um querubim, sabia? Era o anjo mais belo que existia. De todos os anjos, ele era o mais belo, o mais perfeito entre os anjos. Aí tem gente que fala assim: aconteceu pecado no céu nunca existiu pecado. Sabe onde o pecado foi gerado? Quem sabe? Na terra. Ele andava aqui na terra, irmão, pedras preciosas. Ele propôs no seu coração: eu subirei e serei como o Altíssimo. Eu subirei aos céus e serei como o Altíssimo. Deus sabendo de tudo. Imagina uma criatura querendo ser maior do que o seu Criador. Olha só para você ver. Aí não, onde que ele tem uma vertigem.
como Deus. Então, os querubins aqui, anjos poderosos, agora você vê que não tem mais corruptibilidade. Depois da queda lá, os anjos se tornaram perfeitos. Anjo foi feito só para adorar e glorificar o nome de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles estão dia e noite adorando o nome do Senhor. Anjos que levam a glória para Deus. Agora eu deixei esses daqui. Esse daqui é bem interessante. Quem já ouviu falar de anjo Gabriel? Anjo Gabriel. A Bíblia vai dizer do anjo Gabriel. Anjo Gabriel, o que ele é, irmão? Qual que é a sua função? Opa! Ele é o quê? Mensageiro. Mensageiro, aquele que leva a mensagem de Deus. Irmãos, olha só para você ver. Você sabia que nós, na igreja, temos um privilégio que os anjos queriam fazer e não fez? Irmão, a Bíblia vai dizer que os anjos queriam pregar isso aqui, sabe disso? Pedro vai dizer que os anjos desejaram pregar o Evangelho. Imagina um anjo pregando o Evangelho, irmão, com a espadona, com a espada aqui que vocês acham, vocês querem aceitar Jesus? Imagina, irmão, o que o Senhor quer ser. A pessoa fala, lógico que eu quero. Jesus não, mas Jesus é tão bom que deixou pessoas imperfeitas, falhas, pecadoras para pregar o seu Evangelho. Deus podia escolher anjos perfeitos para pregar o seu Evangelho. Deus falou, não, vou deixar os meus servos lá na terra, minha igreja que eu plantei na terra, para pregar os anjos desejados, pregar esse Evangelho, e não puder. Então vamos lá. Gabriel, o anjo Gabriel. Ele é o mensageiro, aquele que leva o recado de Deus. Vamos ver aqui. Lucas, capítulo 1, versículo 19. Lucas 1, 19. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te, trazer-te estas boas novas. Olha só para você ver. Olha que coisa interessante, irmão. Isso é interessante. Anjo Gabriel. A Bíblia vai dizer que ele fica diante de Deus aqui, irmão. Só para entregar recado, ó. Fica aqui diante de Deus. A Bíblia não fala que ele fica santo. A Bíblia não fala que ele tem 6 asas, 4 asas, não. Agora a Bíblia fala que ele fica diante de Deus no trono. Imagina Deus no trono e ele aqui, ó. Qual que é o recado? E aconteceu isso. Há 2000 anos atrás, Deus falou, Gabriel, desce lá na terra, vai lá em Belém, lá no vilarejo, lá vai ter uma mulher chamada Maria, entrega meu recado lá para ela. E Gabriel veio na terra. Irmão, imagina você é mulher. Não sei se Maria estava lavando roupa, lavando vazia, não sei. Mas imagina você glorioso parecendo salve agraciado. Imagina o susto que aquela mulher tomou. Um varão de branco apareceu para ela e falou assim, salve, bem-aventurado assim. Eu estou diante de Deus e Deus mandou trazer um recado para você. Qual recado? Você vai estar. Você está grávida. Ela, não, como eu posso ficar grávida? Eu só vi. Mas o que vai nascer de você é do Espírito Santo de Deus. Olha essa pergunta. Ele vinha para trazer recados na terra. Lembra lá de Daniel? Daniel orando. E Deus, Gabriel ficou nas regiões preso. Por que ele ficou preso? Ele não é anjo poderoso? Porque Gabriel não é anjo de guerra. É anjo de trazer mensagem. Ele ficou agarrado. E Deus falou, desde o primeiro dia eu respondi. Mas o príncipe da treva agarrou o Gabriel lá. Por quê? Ele não é anjo poderoso? Porque ele não é anjo. A função dele é te trazer uma mensagem para alguém. Aí o que aconteceu? Aí veio outro, que é de guerra, Miguel. Miguel veio descendo a espada, liberou o Gabriel para trazer a mensagem para Daniel. E Gabriel chegou diante de Daniel. Imagina um anjo chegar para você e falar assim, ó, Deus me manda dizer, Daniel, que você é um homem muito amado do Senhor. Olha só para você ver. Eu vim por causa de você, Daniel. E Deus mandou falar para você que você é muito
amado em sonho. Olha, você ouvir da boca de um anjo que você é amado de Deus. Irmão, que coisa gloriosa. Então, Gabriel, a função de Gabriel aqui do querubim, serafim, é adoração a Deus, glorificação a Deus, você fica adorando a Deus, tudo voando por cima de Deus, adorando. Agora, de Gabriel, não. De Gabriel, ele vem para trazer um recado, uma mensagem de Deus para nós. Gabriel disse isso porque ele era comentado também pelos anjos lá, né? Isso. Eu depois porque Deus não traz uma mensagem através de anjo. Oi? Isso é por causa da palavra. Dizer que tudo está completo para tudo que não precisa estar aqui. Deus vai precisar dizer seu anjo, esse que manda dizer, Deus fala, só ler a Bíblia que eu vou falar com você direto. Olha você mesmo. É isso, por isso que não acontece isso mais. Gabriel deve ter falado, tá aqui mostrando desse ano. Agora vamos lá. Então vemos que Gabriel é anjo que leva a mensagem de Deus. Arcanjo Miguel. Quem já ouviu falar de arcanjo? Isso não é arcanjo, é arcanjo Miguel. O que significa Miguel? Quem sabe? Você sabia que Miguel foi o último anjo a ser feito? Quem sabia disso? Miguel foi o último anjo a ser feito. O que significa Miguel? Quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante a Deus? Por que isso? Quem é semelhante a Deus? Lembra de quê? Quem queria ser igual a Deus? Lúcio. Aí Deus cria Miguel. Aí significa, quem é semelhante a Deus? Quem é igual a Deus? E você vê Miguel, é um anjo poderoso, que ele desceu lá no reinado de Dacira, ele sozinho, matou 120 mil pessoas em uma noite. Anjos poderosos. Davi viu o Miguel entrando. Lê lá em Samuel, ele vê o anjo entrando com a espada para matar todo mundo. Davi fala assim, eu pequei. Não bota assim no povo. Não bota no povo. Olha só, ele não tem sentimento não, irmão. Se o anjo chegar aqui, Deus fala, corta a cabeça, como os anjos. Não tem sentimento. Anjo não tem sentimento. Nós temos sentimento porque a gente tem alma. A gente fica com pena de uma pessoa que está com fome, triste, assim, com... Anjo não tem, espírito, ele só tem espírito, irmão. Nós temos corpo, uma alma e um espírito. A alma é o sentimento de dó, de tristeza, de ira, de raiva. O anjo não tem isso. Anjo não sente dor. Anjo não sente que quer dor, que quer tristeza, que quer angústia, que quer raiva, que quer ódio. Ele não sente isso. Anjos não sente essas coisas. E anjos é ser, irmão, rápido. Anjos é ser poderoso. Leve de segundo. E você sabia também que os querubins, quando Deus descia na terra, Deus vinha montado nas asas dos querubins? Quem sabia disso? Nem Ezequiel. A Bíblia vai dizer que Ezequiel estava trabalhando. Eu vou até ler isso daqui. Vou até ler para ficar bem interessante. Olha a função aí também dos querubins. Ezequiel. Capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Versículo 3 adiante. Uma outra coisa linda que você lê. Leis expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disso, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Isso pode continuar, né? Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos,
como também 4 asas. Isso, olha só pra você ver. Olha que coisa interessante. Deus veio para apresentar Ezequiel em cima dos querubins. Os serafins é 6 asas. Agora aqui os querubins 4 asas. Ele viu 6. E ele vai falar, irmão, imagina você não ser desse. Você não corre não, irmão? 4 rostos, 4 pernas. Irmão, e Ezequiel viu e a Bíblia diz que ele caiu como morto. Quando ele viu aquilo, ele pum, no chão, mas falou, não tenha medo. Levanta. E ele viu, ele ficou tão aterrorizado com a cena que ele viu, que ele caiu puf, morto no chão, irmão. Lembra lá de João? João lá na ilha de Paz, na visão, ele viu um anjo e cai prostrado. O pé do anjo falou, não me adora. De tão poderoso, tão glorioso que os anjos têm. Então a gente vemos aqui todas as formas de anjo. Então Miguel foi o último anjo a ser criado. O último anjo a ser criado. Miguel significa quem é igual a Deus ou quem é semelhante a Deus. Miguel é anjo de guerra. Miguel é anjo de guerra. Miguel, quando desce na terra, irmão, é só para usar a espada. Assim como Gabriel vem para trazer a mensagem, quando Deus manda Miguel na terra, irmão, é só a espada cortando. Então vamos lá agora, Apocalipse, capítulo 12. Agora vamos entender por que Deus criou Miguel. Apocalipse, capítulo 12, versículo do 7 ao 9. Quem achou pode ler. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão, com seus anjos, revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos, e dessa maneira perderam seu lugar no céu. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Isso. Agora uma pergunta. Houve peleja no céu. Agora uma pergunta. Houve peleja no céu. Irmãos, já aconteceu guerra no céu? Não. No céu de Deus não. Porque quando você vê na Bíblia, Deus fez 3 céus. 3 céus. O céu que vivemos, o céu cósmico e as regiões celestiais, que é uma região espiritual. Então dá para entender que não foi no céu de Deus, que lá no céu nunca houve, nunca entrou pecado, nunca houve guerra, lá é só paz. Então foi na região celestial que aconteceu essa guerra. Imagina a guerra, a Bíblia não fala quanto tempo durou, mas foi uma guerra travada. Miguel liderando o exército de Deus contra Satanás, que o espírito se corrompeu. E estava acontecendo uma guerra, irmão, poderosa. Não sei, imagina essa guerra como que foi. Antes que Miguel lançou aqui, irmão, Miguel lançou aqui para baixo. Agora é aqui que a ciência acredita na teoria do Big Bang. Porque você sabia que a Terra já existia? A Terra já existia. Quando, irmão, preste muita atenção em Gênesis. Em Gênesis você vai entender isso. Quando Satanás cai, imagina um querubim, porque Satanás era um querubim. Imagina o poder, a glória de um querubim cair na terra. Quando bateu, a terra entrou em óbito. Por isso aí em Gênesis vai dizer que a terra ficou submergida sobre as águas. O Espírito do Senhor andava sobre ela. Então dá para entender que lembra que a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma. Por que sem forma? Olha que interessante, por que a terra era sem forma? Porque na queda, aí a Apocalipse diz assim, ai dos moradores da terra, porque Satanás caiu com grande fúria. Quando Satanás cai na terra, então a terra fica sem forma e vazia. Onde que Deus cria e constitui a terra. Olha que coisa tremenda. Aí a ciência pensa que foi através de um puf. Então foi a queda desse querubinante que Miguel amarrou ele e os demônios estão tudo preso hoje. Então vejamos aqui que aconteceu uma guerra. Então Miguel foi o último anjo a ser criado. Por que ele foi criado? Porque teve guerra
No céu você não vai ver nenhum anjo de guerra antes. Era anjo de adoração, anjo de trazer recado, anjo para tudo. Mas agora, quando acontece a guerra, Deus fala, agora eu vou criar aqui Deus. Anjo poderoso. Miguel é o único anjo de guerra que guerreou. Ele vai dizer que ele guerreou. Outros anjos caíram. E aí, irmão, quem já foi essa coisa aqui? Nossa, falando, você caiu do céu, irmão, toma cuidado com essa palavra. Sabe quem caiu do céu? O diabo. Aí tem gente que fala, nossa, você caiu do céu, quem caiu do céu? Eu não caí do céu, não. E tem uma música, presta atenção, uma música da Ivete Sangalo. Olha aqui, irmão, presta atenção. Olha a música da Ivete Sangalo. Minha sorte, como é? Minha sorte grande foi você cair do céu. Quem que caiu do céu? Olha só pra você ver. O diabo está flutuando. Está flutuando assim, as pessoas estão flutuando dentro assim. Minha sorte grande foi você cair. Minha paixão verdadeira. Fala tudo da poeira, né? Poeira. Ai, olha que coisa séria. Que coisa séria, não. E as pessoas cantam. Bateu no chão e subiu poeira. Então, é isso. Então, Miguel foi o último anjo a ser criado. Eu pergunto, uma pergunta para nós. Por que o diabo pegou uma vez e já está condenado? Quem pecamos todo dia temos chance de ser salvo, temos chance de ser perdoado. Por quê? Por quê? Ele pegou uma vez. Já está condenado, irmão, já está condenado. Não tem mais solução. Uma só. E nós? Por que nós sempre temos chance? Por quê? Porque, olha só para você ver. Porque o diabo é a origem do pecado. Ele é a origem da maldade. E outra coisa, espírito não morre. Como que? Por isso que Jesus teve que vir em carne, morrer em carne para o homem ter vida. Por isso que ele venceu. Ele venceu aqui. Irmão, uma pergunta aqui para nós terminar. Por que quando Adão e Eva pecam no jardim, Deus disse aí? Quem sabe? Porque quando Adão e Eva pecam, Deus fala, vai embora do jardim. Isso aí por quê? Árvore da vida. Você sabia disso? Por causa da árvore da vida. Se Adão e Eva pegassem o fruto lá e comessem, todos nós ia ser eterno para sempre em pecado. Não ia ter salvação e a gente ficava como diabo. Eternamente condenado. Por isso que Jesus expulsa de retirar para que o homem não conheça o conhecimento do bem e do mal. Agora o último, para a gente terminar. 1 Tessalonicenses. Miguel é um anjo tão poderoso. Olha essa aí. 1 Tessalonicenses 4,16. Quem achou pode ler. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com marido e com voz de arcanjo, com medo de Deus, que morreram tristes estarão primeiro, pois nós ficamos livres, seremos arrebatados com ele na encontrar o Senhor nos vales, e assim estaremos com o Senhor. Olha essa primeira. Ao soar da última trombeta, a dada ordem do arcanjo. Sabe quem está limpando a trombeta para ser tocado? O arcanjo Miguel. É ele que está limpando. Só olhando para Deus e ele vai. Posso tocar? É ele que vai tocar a trombeta para o Todo-Poderoso que na terra. Eu fico imaginando ele só limpando. Imagina o arcanjo poderoso. Porque dada a ordem do arcanjo. Quando Deus fala, Miguel, toca. Ele vai tocar, imagina. Ele vai tocar esse trombeta e o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso, imagina ele assim. Quando Miguel tocar a trombeta, Todo-Poderoso, vai vestir a sua roupa poderosa. Vai pegar seu cavalo branco e vai rasgar esse céu lindo para buscar a sua igreja. Olha só para você ver, irmão.
E para terminar, nós falamos de tudo isso dos anjos poderosos, mas a Bíblia vai dizer que a maior coroação da glória de Deus foi o homem, você sabia? O ser humano é uma... Irmão, não existe terra, não existe anjos, não existe nada mais glorioso que Deus fez do que o ser humano. Por isso que Jesus veio aqui na terra, pagou o preço para que o homem possa morar no céu. Os anjos, irmão, só é o centro lá no céu porque a igreja não chegou. Porque quando a igreja chegar lá no céu, irmão, os anjos vão ficar, que coisa linda. Olha a noiva do cordeiro, vai ser desse jeito, irmão. Então, irmão, a qualquer momento a trombeta vai tocar, vamos sair dessa terra e vamos ver todos esses anjos, irmão. Todos esses anjos, assim como Isaías viu os querubins, nós vamos ver, irmão. Por que a gente vai ver? Porque a gente vai estar com o corpo glorificado, nós não vai sair correndo, nós não vai ficar com medo, porque vamos estar com o corpo glorificado como o corpo de Cristo. Amém? Agradeço pela oportunidade de nome de Jesus.